Olá, meus queridos e futuros nomeados. Finalmente este vídeo saindo, né? Já havia gravado, mas tive problema técnico. Afinal, a prof aqui é um pouquinho inimiga da tecnologia, mas desta vez a culpa nem foi minha. De fato, o vídeo tinha travado, enfim. Agora estou regravando, né? Porque eu prometi que esse conteúdo viria para vocês de maneira gratuita no YouTube, e assim eu farei. Pessoal, hoje este vídeo tem o objetivo de fazer uma análise de texto. Lembra lá no vídeo passado que eu falei que a discursiva da PPGO tem apenas uma estrutura mais duas possibilidades de comando? Só relembrando o conteúdo para que vocês possam entender claramente como essa discursiva vai ser cobrada. Discursiva e não redação. É uma questão e não uma redação. A banca IBFC, quando ela quer cobrar uma redação meramente, ela deixa claro em edital, assim como ela deixou claro em diversos outros certames que ela aplicou. Quando ela quer uma questão que versa sobre conhecimentos específicos, ela também deixa claro no edital. Cada banca tem uma especificidade, cada banca trabalha de uma forma, cobra a discursiva de uma forma, e não seria diferente para a nossa querida IBFC. Nós temos a estrutura de texto da FGV, da banca Sebrasp, da FCC e temos a da IBFC. Causou-se muita confusão, né? As pessoas ficaram confusas. Professora, como assim é uma questão? E aí os critérios de correção pedem uma estrutura predominantemente dissertativa, argumentativa e precisa ter senso crítico? As pessoas de fato ficam confusas e com razão. Mas é válido que vocês entendam, tenham em mente que não será uma estrutura de redação, né? Porque a banca ela quer conhecimentos específicos e redação ela tende a cobrar mais atualidades. Professora, então vai ser uma questão discursiva em que a banca vai me dar perguntas e eu tenho que colocar diretamente as respostas? De forma alguma, tá? O seu texto da Polícia Penal de Goiás também não é uma questão discursiva. A questão discursiva, ela não contempla aquela estrutura clássica que nós estamos mais acostumados, que é de introdução, desenvolvimento e conclusão, que nós chamamos de estrutura tripartida, início, meio e fim. A questão discursiva, ela responde diretamente àqueles comandos ou àquelas perguntas que a banca coloca no comando da questão. A questão dissertativa é uma dissertação. Por isso, você precisa sim fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Na prova passada do Detran DF, em que teve um edital muito semelhante à Polícia Penal de Goiás, a banca IBFC tirou 2 pontos de quem não fez introdução e conclusão. Então, cuidado com isso, nada de responder diretamente aos tópicos ou às perguntas. Professora, mas vai ser uma questão jurídica, meramente jurídica? O que nós sabemos é que, com certeza, o assunto da sua questão será sobre a lei de execução penal. Isso é um fato, está no edital. E o edital é a lei que rege o certame, é aquilo que direciona o certame. Então, isso nós já sabemos que o tema versará, terá como assunto central a LEP. Mas eu não digo que será uma questão jurídica. Por quê? Questões jurídicas, elas se versam sobre conhecimentos específicos, sobre conhecimento de dominância da letra da lei, mas elas são mais aplicadas em cargos muito específicos, como cargos de delegado, de juiz, algumas polícias civis também, para agente, escrivão, para magistratura, para juiz, como eu já disse. Então, para a Polícia Penal de Goiás, não será uma questão jurídica. Questão jurídica abrange peça, parecer, dissertação ou somente a questão discursiva. A Polícia Penal de Goiás terá um tema jurídico, mas não terá sua estrutura de questão jurídica. A estrutura, como a banca já pede em edital, é predominantemente dissertativa argumentativa, que significa dizer que terá início, introdução, meio, desenvolvimento e fim, conclusão. O seu texto ele terá estrutura tripartida. O seu tema ele versará sobre a lei de execução penal, mas eu acredito firmemente que, apesar de haver um assunto central que é a lei de execução penal, o tema ele poderá com certeza ter uma
transversalidade com temas de atualidades. Direitos dos presos, progressão de regime, remissão de pena, enfim, diversos direitos dos presos, né? Condições carcerárias, a humanização das condições carcerárias. Então, com certeza, pode e virá um tema de execução penal, mas pode vir atrelado a um tema de atualidades. Até porque isso abre mais margem, por exemplo, para o seu senso crítico. Se fosse uma questão jurídica, meramente jurídica, sobre a letra da lei, ali em sua literalidade, não teria senso, não teria, aliás, desculpe, margem de abertura para um senso crítico. Como você vai criticar a lei? É difícil, né? Agora, se vier um tema com assunto central de execução penal transversal, com uma transversalidade com atualidades, você tem mais margem para inserir o seu senso crítico, a sua opinião, que é uma das características de um texto dissertativo argumentativo, a inserção do senso crítico, a inserção da sua opinião, a inserção de teses com o objetivo de convencer o seu leitor acerca dessa tese, que será abordada nos seus parágrafos de desenvolvimento. Sem mais delongas, pessoal, antes de eu passar o ouro aqui para vocês, que é análise de texto, por favor, inscreva-se aqui no meu canal. Estou ainda com um projeto embrionário, estou começando agora a postar de verdade no YouTube. Então, sou pequenininha aqui ainda, por favor, se inscreva no meu canal, me ajude a crescer aqui também, porque eu crescendo, este conteúdo pode alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas a tirarem nota máxima na redação, seja neste concurso, seja em outro concurso também. Então, inscreva-se no meu canal. Eu estou com pacotes de correção, mentoria e curso para PPGO. Clica no link da descrição, fala comigo caso você queira treinar, se preparar de verdade para esta prova. E eu digo com toda certeza, quem se preparar para a discursiva da PPGO vai sair muito, muito à frente. As pessoas ainda estão com muita dificuldade. E qual a tendência do concurseiro? Deixar a discursiva para o final, né? Deixa, eu vou postergando, vou adiando, procrastinando, deixa a discursiva. No dia da prova eu me entendo. E aí leva bomba, né? Então treine, clica no link da descrição, fala comigo, garanta a sua vaga, treine muito, pelo menos uma vez por semana. Eu falei também no vídeo passado que nós temos duas estruturas, estudo de caso ou dissertativa. Hoje nós avaliaremos a estrutura o comando de questão, estudo de caso. Sim, comecei pelo mais difícil, né? Vocês têm muita dificuldade com estudo de caso. Professora, como é que eu faço uma introdução de um estudo de caso? E aqui eu trouxe uma discursiva. Eu não trouxe uma discursiva feita por mim. Eu trouxe uma discursiva feita por um aluno meu da mentoria. Pasmem, esta é a segunda discursiva que ele fez, tá? Em 3 aulas, ele tinha feito 2 discursivas, eu corrigi em vídeo, e ele já saiu muito bem. Claro, ainda precisa de alguns pequenos ajustes, eu falarei com vocês durante a correção, durante a amostragem do texto, mas ele já fez um padrão, uma estrutura excelente, um conteúdo excelente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que desta vez não trave, pelo amor de Jesus, né? Que dê tudo certo, que vocês possam acompanhar aqui certinho também, para que esse conteúdo seja enriquecedor, né? Que traga muita informação pertinente para vocês e de maneira objetiva. Eu não sei se vocês já perceberam em outros vídeos, eu sou muito objetiva, eu não fico de lenga-lenga, não fico falando da minha vida, não. Aqui eu estou para ensinar discursiva. Então é isso que vocês vão aprender. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que desta vez não trave, né? Por favor, plataforma, não trave aqui para os meus alunos poderem ter acesso a um conteúdo riquíssimo, um ouro que eu estou trazendo, né? Pessoal, lá na minha plataforma, há 40 temas voltados ao edital da Polícia Penal de Goiás, tá? Há 20 temas com comando dissertativo e há outros 20 temas com comando de estudo de caso. A estrutura é a mesma. O que vai mudar? O tipo de comando. Aqui eu trouxe um tema 2, a reintegração de Maria Santos. É uma situação hipotética, um estudo de caso. E a partir do caso, tem os tópicos para serem abordados. Aqui nós temos 2 tópicos e tópicos que não são tão pequenos, né? A banca, às vezes, ela pode trazer tópicos mais curtos, tópicos mais longos, mais de 2 tópicos, 3, 4 tópicos, quantos ela considerar necessários. O ideal é que vocês tenham em mente que vocês precisam fazer introdução, precisam fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos e uma pequena conclusão, ok? O caso ele é detalhado, assim como a banca IBFC costuma fazer em suas provas. Vou ler aqui com vocês e depois vou partir para o texto.
Maria Santos foi condenada a 8 anos de reclusão por roubo qualificado. Após cumprir 4 anos de sua pena, ela foi transferida para o regime semiaberto devido à sua boa conduta e participação em cursos profissionalizantes oferecidos pelo sistema prisional. Maria conseguiu um emprego em uma empresa de confecção por meio de um convênio com a instituição prisional e passou a trabalhar durante o dia, retornando ao albergue penitenciário à noite. Durante um período de licença médica, ela foi autorizada a permanecer em sua residência sob monitoração eletrônica. Enquanto estava em casa, Maria foi acusada injustamente de envolvimento em um crime de furto ocorrido na vizinhança. A notícia gerou desconfiança na comunidade e no empregador, resultando em sua demissão. Além disso, o Ministério Público solicitou a regressão de regime de Maria para o fechado, alegando que ela representava um risco à ordem pública. A defesa de Maria apresentou provas de sua inocência, incluindo testemunhas e registros de monitoração eletrônica que comprovavam que ela estava em casa no momento do crime. O juiz da Vara de Execuções Penais suspendeu a decisão de regressão de regime e determinou uma investigação aprofundada antes de tomar qualquer decisão final. Vejam que o caso é detalhado. Eu preciso trazer os detalhes para que o meu aluno entenda o que eu quero dessa questão. A partir desta situação hipotética, há os tópicos a serem abordados. Primeiro tópico: quais são os requisitos para a concessão do regime semiaberto e da monitoração eletrônica? Segundo tópico: como funciona a monitoração eletrônica e quais são suas vantagens e desvantagens no contexto da execução penal. Ok. Aqui nós temos dois tópicos, né? Tópicos longos e uma situação hipotética longa. Na introdução, o que é que este aluno precisa fazer? Ele precisa cumprir duas funções. Ele precisa contextualizar o caso, que é o assunto central, e apresentar os tópicos a serem abordados, porque a introdução ela vai precisar situar o leitor sobre o que vai ser discorrido na discursiva. Vamos ler aqui se ele conseguiu cumprir? Em uma noite comum, um furto ocorreu na vizinhança de Maria. Diante disso, é importante notar que ela cumpre pena privativa de liberdade por roubo qualificado, mas ao momento do furto estava em sua casa sob monitoração eletrônica, o que gerou desconfiança na comunidade e no seu empregador. Pessoal, aqui eu não vou me atentar muito aos itens gramaticais, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Pessoal, o que eu trocaria aqui nessa primeira frase em que ele contextualiza a situação hipotética? Ele conseguiu resumir bastante uma situação longa, ele trouxe aqui em 4 linhas, o que é excelente. Eu alteraria a ordem de apresentação. Por quê? Na apresentação do caso, primeiro se é contextualizada a situação de Maria, depois a questão do emprego e do que ocorreu na vizinhança, e por fim a questão da decisão do juiz. Né? E aqui ele trocou um pouco a ordem. Ele primeiro falou do furto, depois ele falou da situação de Maria, da desconfiança do empregador. Então ele inverteu um pouquinho a ordem. Busquem apresentar a situação hipotética de maneira resumida, mas na ordem que a banca coloca ali na descrição do caso, ok? Professor, ele seria eliminado por isso? Ele perderia muitos pontos? Ele poderia perder um pouquinho de ponto, mas eu acho muito difícil porque a introdução ela é só parte técnica. Então, aqui não se traz nenhum tipo de conteúdo. Mas, para que fique mais organizado, coloque tudo em ordem, até mesmo os tópicos. Os tópicos que a banca pedir, coloque na ordem. E aqui ele vai fazer na segunda frase. Por isso, conectivo para conectar as ideias dele dentro do parágrafo muito bem. É preciso pontuar sobre 1. Os requisitos para a concessão do regime semiaberto e da monitoração eletrônica. 2. Bem como as vantagens e desvantagens da mesma. Eu sei que eu falei que não ia falar de gramática, mas, gente, nunca usem, tá? Nunca usem a mesma, o mesmo, da mesma, do mesmo para retomar pronome ou substantivo, tá? É igual quando a gente tem aquele aviso, né? A gente vai em qualquer prédio, você vai ver que tem uma plaquinha do lado do elevador.
Quando o elevador chegar, verifique se o mesmo está parado neste andar. Errado, tá? Porque o mesmo não substitui elevador nem ele. Quando o elevador chegar, verifique se ele está parado no mesmo andar. Tá? Então, não use da mesma, o mesmo, a mesma, o mesmo, para retomar pronome ou substantivo. Tem algumas coisas que não tem como deixar passar em branco, né? Beleza, vamos reler aqui o primeiro tópico. Importante que ele cumpriu as funções da introdução. Ele apresentou o assunto central, que é o caso hipotético. No estudo de caso, o assunto central, além da execução penal, versa, né? O assunto central é a situação hipotética, tá? É o caso em si. Então, contextualize primeiro o caso e numa segunda frase contextualize os tópicos que a banca pediu no comando da questão. Beleza. Vamos reler aqui o primeiro tópico. Quais são os requisitos para a concessão do regime semiaberto e da monitoração eletrônica? Eu estou aqui lendo com vocês e orando. Por favor, não esteja travando, esteja ok, por favor. Beleza, aqui esse tópico ele pede os requisitos para a concessão do regime semiaberto e da monitoração eletrônica. Perfeito, vamos ver se ele respondeu. Inicialmente, bom uso do conectivo. É necessário detalhar os requisitos para a concessão do regime semiaberto e da monitoração eletrônica. Ele apresentou o tópico. Excelente. Precisa apresentar o tópico, tá? Porque você precisa situar o seu leitor acerca daquilo que vai ser abordado. Então, a primeira frase, apresentação do tópico. Depois vai trazer a sua argumentação, informatividade e fechamento das ideias dentro do parágrafo de desenvolvimento. Pessoal, aqui não tem como eu aprofundar muito, porque é um vídeo curto, né? Então, curto já tá ficando longo. Mas eu tô tentando passar tudo que eu posso acerca da estrutura, tá? Analisando esse texto. Beleza. Uma vez que não havia, aliás, aqui assim que tem uma frase deslocada, uma vez que, para a progressão de regime, de acordo com a Lei de Execução Penal, LEP, é necessário cumprir percentuais mínimos da pena que variam de 16% a 70%, observando também requisitos de primariedade, incidência, crimes cometidos com ou sem violência ou grave ameaça, assim como boa conduta carcerária. Excelente. Ele trouxe a própria lei de execução penal, que é o assunto central pedido neste tal, para trazer a informatividade, a voz de autoridade para o parágrafo de desenvolvimento. Excelente, tá? Além disso, para a concessão da monitoração eletrônica, o apenado deve ter sido beneficiado com a saída temporária, prisão domiciliar, livramento condicional, bem como trabalhos externos durante seu expediente. Excelente. Nesta parte do meio do parágrafo, ele traz argumentação e traz informatividade, traz informações para o leitor dele, o que é excelente. O seu texto, os seus parágrafos de desenvolvimento, eles precisam ter argumentos, dissertação. Lembre-se, é uma dissertação. Você não pode responder diretamente, você precisa contextualizar em forma de texto, ok? Última frase do parágrafo serve para fechar as ideias dentro do parágrafo de desenvolvimento. Com isso, a LEP detalha os principais pontos acerca do regime semiaberto e da monitoração eletrônica. Ponto. Colocou aqui uma frase que indica um fechamento de ideias, né? Uma frase, uma afirmação. Excelente. Muito bom o parágrafo de desenvolvimento dele. Ok? Aqui eu indiquei ele colocar o assim, né? Ele colocar a questão do conectivo que indique mais um fechamento de ideias, que é conclusivo. Mas, ok, né? Com isso, ele pode ser considerado um conectivo de adição, de progressão de ideias. Por isso, eu indiquei que ele utilizasse um conectivo mais conclusivo. Beleza. Segundo parágrafo de desenvolvimento, que deve versar sobre o tópico 2. Como funciona a monitoração eletrônica e quais são as suas vantagens e desvantagens no contexto da execução penal? Beleza. Ademais, bom uso do conectivo, destaca-se as vantagens e desvantagens da monitoração eletrônica no contexto da execução penal. Novamente, ele apresentou o quê? O tópico. Excelente. Ele situou o leitor acerca daquele tópico que vai ser dissertado neste parágrafo de desenvolvimento. Muito bom. Aqui eu indiquei que ele utilizasse um conectivo. Os conectivos são recursos coesivos que servem para conectar as ideias dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Além disso, eles servem para marcar o tempo e o momento de um texto. Se você está no início, se você está no meio, adicionando, progredindo, continuando as suas ideias, ou se você está finalizando.
Por isso é importante utilizar conectivos, tá? Nesse sentido, vale destacar que, gente, não use vírgula depois de vale destacar que, se após essa expressão não vier uma frase intercalada por vírgulas. Por quê? Vale destacar que não é um conectivo que se usa em início de frase e que tenha vírgula depois. Então, não use a vírgula, tá? Nesse sentido, vale destacar que a monitoração eletrônica comporta benefícios como, por exemplo, falei que não ia analisar a gramática, né? Mas está um pouquinho difícil. Como, por exemplo, esses dois elementos, porque são dois elementos, eles têm o mesmo valor semântico, têm o mesmo significado. Portanto, basta usar só um. Não precisa usar como e, por exemplo, use só o como ou só o por exemplo, para que não fique repetitivo. Né? As duas coisas significam a mesma coisa, têm o mesmo valor semântico. Além desse problema semântico, nós temos problemas de pontuação, porque usa-se vírgula antes do como quando ele traz uma exemplificação, e a vírgula entre os elementos como e por exemplo, tá? Mas a dica principal é que você use só o como ou só o por exemplo e vírgula antes do elemento, tá? Do como ou do por exemplo. Como, por exemplo, estar presente no convívio da família. Além disso, é possível que cumpra pena ou parte dela em sua residência. Outro sim, também é importante ressaltar as desvantagens da referida monitoração. Cita-se a proibição de frequentar lugares específicos, horário limite para o retorno à sua residência e, se descumpridos os requisitos da monitoração eletrônica, benefícios concedidos podem ser revogados. Muito bom, ele trouxe aqui todos os dados necessários ao que o comando da questão pediu, tá? E qual é o embasamento principal? A própria lei de execução penal, tá? Que é o que está disposto em edital. Claro que você pode trazer dados extras, né? Fórum Nacional de Segurança Pública, Fórum Brasileiro, não me recordo muito bem, o CNJ, existem diversos dados. Pesquisem durante o treino. Peguem o tema e vocês pesquisem. Pesquisem o tema, o assunto central e pesquisem cada um dos tópicos. Quais são as vantagens, as desvantagens, isto antes de treinar. Anotem. Anotem todos os dados, todas as informações, peguem informações importantes em sites. O que vocês não podem fazer? Copiar. Mas pesquisar durante o treino está completamente liberado. Vocês não só podem, como devem. Quando vocês pesquisam, consequentemente, vocês estudam. Então, pesquisem, tá? Para que vocês possam trazer mais informatividades, dados para os parágrafos de desenvolvimento, tá? Em suma, a situação do delinquente durante o cumprimento da pena tende a melhorar com o passar do tempo, se respeitadas as regras impostas pelo juiz da execução penal. Novamente, colocou o conectivo conclusivo e uma frase final, né? Muito bom o parágrafo de desenvolvimento. Aqui ele não citou diretamente a lei de execução penal, não trouxe nenhum dado externo, poderia ter trazido, tá? Algum dado externo, ou ter citado a própria lei de execução penal. Mas a parte de argumentação está excelente. Ele, de fato, respondeu ao que o tópico solicitava. Muito bom. E um pequeno parágrafo de conclusão. Eu indico que faça um parágrafo exclusivo para a conclusão, tá? Porque isso é uma das características de um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Portanto, bom uso do conectivo, o preso possui benefícios e malefícios indicados pela LEP, concedidos a depender de sua própria conduta. Sua própria também é um pouquinho redundante, né? Porque sua própria, ou você usa sua ou própria, né? Aqui a depender de sua conduta, ficaria bem melhor, né? Durante o cumprimento da pena. Assim, se presentes elementos de uma boa conduta carcerária, melhor será sua estadia no estabelecimento penitenciário. Aqui eu até, durante a aula de mentoria, eu achei engraçado, falei para ele, nossa, estadia, né? Parece que a pessoa está no hotel, estadia no estabelecimento. Ele falou, não, professor, é para não repetir muito, né? Eu usei uma paráfrase, usei outra palavra para falar a mesma coisa. Não tem problema, não está errado, eu só achei curioso, né? Mas, ok, fez uma boa conclusão, retomou as ideias, finalizou e não necessariamente colocou proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela será inserida se o tema abrir margem para isso. Em concurso público, a proposta de intervenção ela é um pouco mais opcional, tá?
não necessariamente você precisa inserir, você precisa verificar se o tema ele abre margem para você colocar essa medida de intervenção, essa proposta de melhoria, essa estratégia. A banca ela pode pedir em algum tópico para você colocar uma medida, apresentar estratégias, inserir soluções, né? Bom, pessoal, é isso. Tirem print do tema, tire print também da discursiva, né? Muito importante que vocês tenham este modelo, é um modelo validado, um modelo muito bom. E uma segunda discursiva de mentoria, ele já evoluiu muito, já fez mais discursivas, está em processo de evolução, vai chegar competitivo na discursiva da PPGO. Espero que este conteúdo tenha ajudado de verdade. Claro que aqui em 25, 30 minutos não dá para eu apresentar todo o conteúdo, falar detalhadamente, corrigir toda a gramática com vocês, falar sobre o uso de conectivos. Para isso, eu precisaria de um curso completo, de uma mentoria. E não é possível, né, falar em tão pouco tempo. Mas eu fiz com muito carinho, fiz com muita dedicação para auxiliá-los. No próximo vídeo eu falarei sobre a dissertativa, né? Falei sobre o estudo de caso, que é a primeira possibilidade de comando, e depois sobre a dissertativa em si, que aí já vem com texto motivador e tópicos também para vocês abordarem. Pessoal, antes de vocês irem, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Quem tiver interesse em correções, em curso, em mentoria, inclusive as vagas de mentoria serão fechadas em breve, porque a gente já está chegando à data da prova. Cliquem no link da descrição, entrem em contato. Importante que vocês treinem, gente, uma vez por semana e recebam feedback dessas redações que vocês produzirem. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Dê o like aqui no vídeo também para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E até o próximo vídeo.